Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Aqui nós recebemos profissionais ligados a diferentes elos da cadeia do agronegócio para falar sobre as boas práticas agrícolas, o manejo integrado de pragas, agricultura regenerativa e biológicos. Tem uma notícia muito interessante para vocês. Como todos já sabem, o programa MIP Experience, que também é uma certificação e um selo reconhecido lá na ponta, no varejo, ele que é reconhecido pelo Ministério da Agricultura, dentro do Programa de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, agora recentemente também está dentro da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável. Então, o produtor certificado pelo programa agora tem uma série de benefícios, inclusive financeiros e econômicos, por aplicar as boas práticas agrícolas dentro de sua propriedade. Eu já tenho um prazer enorme, imenso, de receber 3 colegas aqui de trabalho, né? Construímos juntos no dia a dia, não só a ProMIP, mas esse grande desafio que nós temos aqui no agro, né, de levar a sustentabilidade até o produtor. Isso é feito pelo controle biológico, pelos produtos biológicos. Hoje estou recebendo aqui Maurício Moscardi, né, nosso gerente de P&D aqui da ProMIP. Boa tarde. Vem contribuir um pouquinho conosco. Saulo Sala, né, nosso gerente industrial, né, que vem contar e colocar um pouco suas expectativas e ponto de vista também com relação aos biológicos do programa MIP Experience. E o Rodrigo Rodrigues, que já esteve conosco aqui em um dos episódios. Boa tarde, Né, Marcelo. lá atrás, na segunda temporada, né, Rodrigo? Nosso gerente comercial. Sejam todos bem-vindos aí vocês, viu? Muito obrigado. Satisfação estar com você e com os colegas aqui. Prazer estar com vocês aqui. Queria começar pedindo para que vocês se apresentassem, né? Falei o nome de cada um e o cargo, mas acho que é interessante que vocês contem um pouquinho do background de cada um, né? De onde vieram, o que já fizeram, experiências. Começando com o Maurício. Vamos lá, Maurício. Marcelo, boa tarde a todo mundo. Sou o Maurício Moscardi, estou na gerência de P&D já faz um pouquinho mais de um ano, né? Junto com o Marcelo, mas tenho uma carreira de quase 15 anos mexendo com biológicos, desde o final da minha graduação, mestrado, doutorado em entomologia, voltado ao controle biológico, mais especificamente com o uso de baculovírus, e carreira profissional expandi isso para bactérias, fungos, extratos vegetais, mas nunca larguei o tal do baculovírus, né, Marcelo? De família. É de família, exatamente. Mais ou menos isso. Muito bom. Saulo. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar os colegas aqui, a todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Saulo, sou engenheiro agrônomo, já estou com 15 anos de formado. Opa! E há aproximadamente 10 anos trabalho com biológicos. E minha formação ela foi mais voltada para a área de gestão, área industrial, então procurei me especializar nisso. E atualmente ocupo o cargo de gerente industrial na ProMIP, né, com todos os desafios que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, alguns já superados e muitos aí que estão por vir ainda. Muito bom. Seja bem-vindo, Rodrigão. Bom, então, novamente, aí, uma boa tarde. É uma satisfação muito grande participar aqui com vocês e também gostaria de saudar a audiência aqui do programa. Bom, eu sou o Rodrigo, tenho aí, esse ano, vou estar completando 30 anos de formado em agronomia. Fiz minha faculdade na Unesp e depois complementei com um curso de proteção de plantas em Viçosa, uma especialização, e também um MBA em agronegócios na USP, na Exalc. E, então, nesse tempo todo, estou na ProMIP há 3 anos, um pouco mais, e trabalhei antes da ProMIP em algumas indústrias na área de defensivos e proteção de plantas também.
Então, ocupei diferentes cargos, mas sempre com um viés mais comercial, sempre na área de comercial e negócios. Então, é um pouco do que a gente faz e muito desse tempo trabalhei também com produto biológico. Então, aqui na Promip, eu me sinto bastante realizado por estar no dia a dia, né, podendo desenvolver e trabalhar com a nossa linha de biológicos, tanto macro quanto micro, né, e levar essas soluções para o produtor rural. Muito bom, Rodrigo, obrigado. Bom, eu acho que a ideia aqui, né, a gente bater um papo, né, nesse episódio aqui do MIP Talks, já quase finalizando a nossa 3ª temporada, a respeito daquilo que nos move, né, como eu já disse no início, né, tanto os biológicos quanto o programa MIP Experience. Mas começando aqui aos biológicos, né, vocês falaram dos seus backgrounds, de onde vocês vieram, eu estudei também a parte de manejo de resistência, né? E a resistência sempre foi um problema, né? Uma das dores do produtor, a resistência dos insetos, das pragas e doenças aos defensivos químicos. E os biológicos, eles entram, né, dentro desse contexto, trazendo aí uma alternativa, aí sim uma alternativa, esse é o ponto, essa é uma das palavras que eu quero trabalhar com vocês, né, essa questão da alternativa para o manejo da resistência. Mas vamos lá, quando nós começamos o trabalho, a Promip há 20 anos atrás, o controle biológico era uma alternativa a tudo, né, ao químico, uma alternativa, ou seja, eu posso usar ou não. Então, se der, eu uso. Hoje a história é diferente, né? Quando nós começamos há 20 anos atrás, em 2006, o produtor conhecia, já tinha ouvido falar alguns produtos, por exemplo, bactérias, o BT, né? Mas hoje o cenário mudou completamente, está bem diferente, né? E é esse contexto que eu queria começar com vocês, né? Um manejo que passou de ser uma alternativa, né, para uma realidade atual dentro da maleta do produtor, ou seja, do dia a dia do produtor. O produtor já sabe que ele vai começar a safra e que ele vai usar o biológico, seja um bioestimulante, um biofertilizante, ou um produto para controle e manejo de pragas. Ouvi de vocês um pouco como é que vocês vivenciaram essa mudança, né? Porque todos nós aqui com 10, 15 anos de formados, né? Todos aqui estão com 15 anos de formado, vivenciaram esse momento aí, essa mudança, que de certa forma foi uma mudança de paradigma, né? Então não tínhamos uma solução, os químicos sendo utilizados cada vez mais intensamente, de forma, né, até muitas vezes abusiva, que quando nós falamos de FLV, né, com resíduos, porque não se tinha muitas, aí sim, alternativas. E os biológicos começaram a entrar dentro do cenário e hoje mudaram a realidade do produtor. Ainda tem muito a ser construído, nós vamos falar aqui também, mas eu queria ouvir de vocês. Para cada um, né? Acho que o que foi o ponto de virada, como é que começou a marcar essa... Todos tinham um anseio aqui, né? Todos trabalhavam com biológicos, sempre falavam, um dia vai chegar a hora dos biológicos, e chegou a hora dos biológicos. Como é que vocês veem essa questão dessa mudança, né? Do manejo dos biológicos como uma alternativa ao manejo, hoje com uma necessidade e uma realidade no campo? Quer começar, Rodrigo? Sim, olha, eu acho que é uma pergunta bastante importante e eu vejo muito como uma questão, eu vejo como uma evolução, né, de certa forma até natural aí, mas que num primeiro momento talvez tenha sido um tanto quanto difícil para aqueles profissionais que iniciaram, né, com o manejo biológico em situações, né, de sistemas agrícolas operados tradicionalmente com produtos químicos, né? Eu tenho bastante experiência, porque nós estávamos coisa de mais de 20 anos atrás, nós estávamos desenvolvendo bacilos thuringienses à época, né, em lavouras de algodão e soja também, né? Eu vou falar um pouquinho do algodão, mas nós tínhamos ali um desafio, né? O produtor e os consultores, né, tinham um desafio muito grande, que era o manejo do curuquerê do algodoeiro. É uma lagarta bastante devastadora naquele momento, né? Foi durante muito tempo. E o manejo químico, existiam alguns produtos tradicionais que se fazia ali naquele momento, né? Eu vou falar os ativos para não falar marcas, né? Mas o endosulfan era um produto muito utilizado em várias aplicações, né? Depois existiam alguns outros produtos aí mais nessa linha de fosforados, né? Mais de contato, né?
Enfim, era necessário você fazer ali uma sequência de aplicações. Naquele momento estava funcionando bem, né? E a gente tinha, na época, informações de que na Austrália já se usava o Bacillus thuringiensis, Marcelo, no manejo, né? Dentro de um manejo, numa sequência, 2, 3 aplicações ali, e aquilo melhorava o funcionamento, melhorava o sistema como um todo, né? Porque você sabe que o biológico, seja ele uma bactéria ou até mesmo, no caso, o vírus, nós trabalhamos muito com vírus, né? Ele debilita muito a praga. Então, você vai agir em cima de uma população de praga doente, né? Isso é muito importante, mas naquele momento não se tinha essa visibilidade. Então, se foi necessário trabalhar muitos campos, né? Trabalhar as associações, efetuar estudos, associações que eu falo, produto químico mais biológico, aquilo naquele momento era muito difícil de se fazer a campo, né? O pessoal fazia normalmente associação de 2 ou 3 químicos, né? Mas, conversando com alguns entomologistas, e acho que é aí que vem um ponto muito importante, né? Eles diziam para nós assim, 2 ou 3 entomologistas muito famosos à época diziam assim, a gente falava, olha, mas a situação de trabalho com bacilos, a gente acredita que possa fortalecer bastante, né, o ambiente como um todo e melhorar esse controle, né? E claro, baixar a carga química, né? Então, os pesquisadores falavam o seguinte, olha, isso é possível, isso é algo que se faz, né, em outros países, tem-se os relatos, tem-se os estudos, mas vai tomar muito trabalho. Mas tende a acontecer à medida em que você aumentar essa pressão de seleção de químico ou o uso intensivo, né? E a gente percebeu o seguinte, Marcelo, com o passar dos anos, as doses desse endosulfan aí que eu estou dando como exemplo, ela veio aumentando, realmente aumentando bastante. Até ela foi de 1,6 lá atrás, isso há muitos anos, e quando a gente já estava tendo o uso de associações de biológicos, né, nesse sistema, conseguindo implementar, essa dose já estava próxima de 2 litros. Né? E se você aplicasse os 2 litros daquele produto, já tinha um escape grande. Então, isso mostra que a pressão de seleção realmente ali está continuada, né? E exerce um papel realmente de dificuldade no que se você tem a continuidade das safras, você começa a ter dificuldade. Então, ali a gente identificou, olha, biológicos aqui, não só nesse sistema, provavelmente em muitos outros sistemas, mas nesse sistema aqui realmente está fazendo um efeito, porque nas nossas áreas a gente começava a ver isso da seguinte forma, quando a gente colocava isso, mapeava isso e colocava em gráficos, a gente notava que nas áreas onde você tem o biológico, você tem menos explosão populacional de praga. Então, isso... Nós passávamos isso para os consultores, para a análise, né? É claro que foi feito muitas áreas de pesquisa, né? Mas comprovou-se isso, né? Então, o estudo vem sempre junto e eu te digo, o que nós estamos vendo hoje com os biológicos, essa ascensão, né? Esse crescimento de mercado aí que nós estamos vivenciando, é realmente a evolução. E é o caminho daqui para o futuro. E o biológico tende a crescer e muito mais do que se faz hoje. Não tenha dúvida disso, porque realmente o manejo melhora muito. Nessa época, o BT já poderia ser uma solução. Sim, já poderia. Alternativa. E aí, como é que o produtor via essa questão? Naquele momento, nós entendíamos o BT, né? Naquele momento era o BT. Nós entendíamos as proteínas, nós entendíamos que nós tínhamos um produto que possuía as proteínas, e eram diferentes proteínas no mesmo produto, isso é muito interessante se falar, né? E entendíamos a suscetibilidade daquelas pragas àquelas proteínas. Então, nós sabíamos que aquilo ali realmente funcionava, mas o produtor ele não tinha aquela informação. Uhum. Né? E ele confiava demais no químico, então eu estava muito acostumado. É um processo difícil de mudar, Marcelo. Então você traz aqui 2 pontos importantes para a nossa discussão inicial. Você traz a questão da ineficiência, junto com ela, né, o aumento de doses, e também o ponto de que o produtor não acreditava muito na tecnologia. Quer dizer, vencer esses dois, né? Por outro lado, já existia um alerta aí de que a tecnologia tinha que ser substituída.
Exato. E você falou também, né? Você disse que ela era substituída talvez por um outro ativo e muitas vezes um ativo pertencente ao mesmo grupo químico. Quais mais elementos nós podemos colocar para ir somando, né, esse quadro aí de mudança da alternativa para uma realidade? Marcelo, eu acredito que o desenvolvimento da indústria, eu acho que isso foi um fator muito importante, porque a gente, né, escutava falar de biológicos, né, na época que eu estava ainda na graduação, não se escutava falar de grandes indústrias, escutava das indústrias de agroquímicos, né, de defensivos químicos, mas de biológicos isso não existia. Né? Assim, eram indústrias menores, os macrobiológicos ali estavam começando a chamar atenção, mas o que a gente viu nesse passado recente foi um boom, né, de tecnologia nessas indústrias. E isso trouxe, sem dúvida nenhuma, muito, muito ganho em relação a tipos de produtos diferentes, formulações, custo mais acessível. Acho que isso tudo contribuiu para que o produtor adotasse mais fácil, né, os biológicos, né, e deixasse de ser uma simples alternativa por não ter eficiência com os químicos que estavam usando, mas isso passou a ser viável para ele, né? E aí você acredita que também a indústria está associada ao aumento do número de produtos, aí esse crescimento, né, talvez até essa questão de número de registros com o Ministério da Agricultura, que esse é um outro ponto que nós podemos entrar depois. E você, Maurício, qual a percepção, né? Eu acho que justamente a questão do número de registros, agora vai me fugir, mas acho que foi 2015, 2016 que o Ministério liberou a especificação de referência. Eu acho que isso foi um marco na utilização de produto biológico no Brasil, porque ele facilitou o registro por empresas e aí de forma ou mais simples ou mais complexas, esses produtos conseguiram alcançar o mercado de uma forma mais fácil, conseguiram chegar mais fáceis no produtor e o produtor começou a entender que o produto não é um produto... O pessoal pensa que, como era o foliar há muito tempo atrás, o água de batata, que falavam assim, falavam isso do biológico no começo, que era um negócio que não funcionava, que não dava certo. Com baixa tecnologia, formulações fracas. E a especificação de referência é uma formulação simples para a agricultura orgânica, então ela é toda voltada para a produção orgânica, mas que funciona para o convencional, e que supre a necessidade do produtor. E o produtor começou a ver isso. Então, eu acho que ali foi um marco e uma mudança de chave para o produtor começar a utilizar. Claro, tiveram outros marcos disso, né? Alguns booms que nós tivemos, boom da cigarrinha. Lá atrás, 2002, quando teve a chegada da ferrugem asiática com a utilização indiscriminada de fungicidas, matou os fungos que controlava Pseudoplusia, que agora é Chrysodeixis, virou uma praga principal, fugiu do controle... E até hoje ela existe. Se me permite, a questão da helicoverpa foi também... A helicoverpa. Então, todos esses marcos que aconteceram, eles foram criando novas pragas, novos problemas para o agricultor e nem sempre aquela aplicação de químico resolvia. E aí eu acho que esse marco do regulatório ele veio para resolver um problema de aceitação no mercado pelo produtor. Então, olha que interessante. Tudo parte aí pela ineficiência da tecnologia que predominava e predomina até hoje, né, dos químicos. Né? Vocês não falaram, eu só quero colocar mais uma contribuição, que é a dificuldade de se obter novas moléculas. Né? Então, a ineficiência, eu vou substituir uma molécula pela outra, tem que ser um grupo químico diferente, porque senão a pressão de seleção é a mesma. Tá? Então, o produtor ainda não acreditava em biológico e buscava resolver o seu problema com os químicos. Né? Aí o que acontece? A indústria começa a observar isso e enxerga uma oportunidade, mas... ainda o registro é uma grande barreira para os biológicos no Brasil. Então, tinham-se poucos registros, o Ministério da Agricultura, e vou puxar para vocês para 2007. Um ano após iniciarmos a Promip, 2007, nós éramos sócios de uma das empresas aí fundadoras da ABCBio na época, a empresa que reunia as pequenas empresas na época que produziam seus agentes biológicos no Brasil. E a principal briga nossa, discussão, tentando colocar os biológicos, era exatamente a questão regulatória. Então, o regulatório sempre foi um
Foi o primeiro, vamos dizer, a grande barreira. Mas como uma grande barreira, nós enxergamos e aí conseguimos convencer e trabalhamos juntos daí com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa, com o IBAMA, ver a história dos registros como insumo para a agricultura orgânica, que ajudaram muito o setor a crescer. Ajudaram muito o setor a crescer. E hoje nós temos mais de 500 produtos registrados. Então, acho que aí entra a história do Saulo, que ele colocou aqui muito bem, com os registros, com melhor entendimento do Ministério da Agricultura, nós começamos a ter a indústria atuando, ainda de uma forma fraca, incipiente, com formulações não tão boas, mas colocando seus produtos minimamente viáveis no mercado. E aí os produtos biológicos chegando até o produtor. Chegou no produtor, aí tem um ponto que eu queria discutir com vocês. Vamos lá. O produto chegou lá. Os primeiros produtos. O produtor começou a aceitar. Nós tínhamos técnicos preparados para trabalhar com esses produtos biológicos? Vamos falar o seguinte, olha, 2025, vamos pensar em 10 anos atrás, vamos pensar nos 20 anos atrás, quando tudo começou a acontecer. Porque também nós começamos com o nosso negócio há 20 anos atrás, no momento que já existia essa movimentação, mas ainda as coisas não estavam acontecendo. E aí? Existiam os agrônomos formados naquela época, que não faz tanto tempo assim, hein? 20 anos. Eles estavam preparados para trabalhar com biológico, eles estavam preparados para influenciar o produtor, ou pelo menos mostrar para o produtor, porque a gente sempre fala o seguinte, o produtor não quer, ele não vai fazer adesão porque ele não acredita. Tinha alguém que pudesse fazer o produtor acreditar? Como é que... Esse é um ponto importante. Importantíssimo. Eu falaria o seguinte, que eu acredito que você até podia ter excelentes técnicos, mas não por uma questão de não querer trabalhar o produto, mas uma questão de também não ter tido a experiência com o produto. A pessoa não tinha experiência. Porém, se a gente falar em sistemas grandes, de lavouras grandes, existe uma questão importantíssima que são os pesquisadores, os consultores. Esses grupos, eles realmente tomam a frente do corpo técnico das fazendas, muitas vezes, E você sabe, os pesquisadores eles estão estudando demais isso e entendendo um pouco à frente do que está acontecendo, às vezes, lá no campo. O pesquisador ele tem informação, ele participa de eventos e reuniões, e simpósios, ele se atualiza muito. Então, a questão do... Eu via que os entomologistas, consultores, eles entendiam a questão como uma questão importante. E o biológico vai ter que entrar nesse sistema. Talvez não esteja entrando agora ainda por uma questão de negócio, por uma questão de que o cliente final ainda não está preparado, mas ele vai ter que começar a prestar atenção nisso, porque não vão ser tantos produtos novos que vão sair à frente. E tem mais, alguns produtos que vão entrar no mercado, Marcelo, e aí acho que o Maurício, é um ponto até que o Maurício creio que tocou aí, você muitas vezes o produto, você não pode, você vai ter que limitar o número de aplicações desse produto. Você tem excelentes moléculas que entraram aí nos últimos anos, químicas, mas que você precisaria limitar para baixar a pressão de seleção. Perfeito, mas isso foi surgindo para suprir essa dor do produtor, Mas voltando à questão dos técnicos, em campo, como é que vocês... lá de trás, na sua formação mesmo, Porque sim. Eu me formei no final dos anos 90, 1999, e não se falava em biológico. Outra coisa, eram conceitos básicos que para hoje nós falamos em saúde do solo, nós falamos em agricultura regenerativa, mas nós não falávamos em biologia do solo, em microbiologia no solo, nós falávamos em química e física do solo. Então, assim, era uma outra... Não se discutia isso. Não, Marcelo, respondendo a sua pergunta assim, curto e grosso, eu formei no final de 2011. Não sei se já tem agora, mas aos que eu converso, ainda não tem muito específico, mas que toquem tão bem no assunto sobre controle biológico na graduação, que explique como funciona uma bactéria, como funciona um fungo, como funciona um vírus, como isso interage com o solo, como que isso controla uma doença, uma praga. Isso ainda é muito novo. Então, respondendo bem curto e grosso a sua pergunta, não. Alguém ainda que se formou trabalho hoje, para ele sair para fazer a parte técnica, não. Está faltando bagagem. Está faltando. Ele vai para um mestrado, vai para um doutorado, vai entender alguma interação,
aí que ele vai entrar numa assistência e vai desenvolver. Eu acho que isso é um gargalo muito grande nosso ainda. Olha, eu tive excelentes professores na graduação. Fiz estágio com controle biológico, com ecologia de insetos. Mas a visão de quem estava ali, inclusive um pouco mais dentro do biológico, que naquela época era o departamento de fitossanidade, né? Então, ainda se tinha uma visão muito acadêmica do controle biológico. Né? Estudar a interação entre os insetos, o funcionamento dos produtos, talvez até, né, dos organismos, até era estudado. Mas quando a gente fala em mercado e lidar com o próprio produtor, com os produtos do mercado, isso a gente não... De longe a gente não viu. E eu acho que isso é uma coisa que espero que tenha mudado, né? Mas, como o Maurício falou, acho que esse preparo talvez até hoje seja um gargalo aí, né? Para quem está saindo das universidades, né? E eu vejo o seguinte, que a indústria ela também teve que se colocar nesse papel de ajudar na transferência do conhecimento. Nós temos infelizmente, não, sim, bons técnicos em campo. Só que a extensão no Brasil também é um pouco limitada, né? Quando você pensa nas empresas de extensão públicas, e agora as privadas têm melhorado um pouco, mas essa dificuldade no trabalho de extensão. E a indústria, né, acreditando com os novos registros, né, nós precisamos colocar o produto para rodar, nós sabemos que tem um efeito e que vai agregar, mas nós temos que vestir esse chapéu também. Faz sentido? Faz total sentido. Eu acho que existe ainda uma questão, principalmente para a área comercial, né? Eu vejo que existem alguns grupos ou culturas que são diferentes em relação a outra, do ponto de vista da adoção. Então, eu vejo que algumas culturas o produtor adota com mais facilidade os biológicos, outras é um pouco mais cético, um pouco mais reticente em relação à adoção. Então, acredito que isso também é um ponto de dificuldade, assim, né? Porque a gente tem Brasil, dimensões continentais e muitas culturas diferentes e a gente tem que estar preparado para lidar com todas, né? Mas isso mas eu diria, Saulo, que e aí eu realmente eu creio que a gente está dentro de uma ótica aí correta, que hoje o profissional que mesmo os profissionais que estão saindo agora, né, realmente ele não está bem, vamos dizer, preparado para essa argumentação, né, esse posicionamento de biológico com a firmeza que é necessário, né, e que se faz dentro de uma negociação, né? Então, eu penso que as instituições, como um todo, deveriam, sim, estar capacitando mais o profissional para que ele possa chegar ali na frente de um consultor, na frente do produtor, e poder, né, fazer uma recomendação, às vezes 2, 3 perguntas. E eu vi muito durante o tempo todo que eu atuei, né? Quando eu comecei, eu também não tinha todas as respostas, né, para poder, né, muitas vezes tinha dúvidas, mas trabalhando ali e acompanhando esses estudos a campo, você vai entendendo o que está acontecendo, o que é uma chuva, né, qual o efeito da temperatura, né, a própria associação dos produtos e uma área onde não foi associado. Então, você precisa de visualizar um pouco isso, talvez dentro de um curso, de uma agronomia, não seja possível ver tudo, mas é importante que o profissional tenha uma experiência para poder chegar e trabalhar bem com esse conceito e ajudar a expandir esse conceito tecnicamente, né? Porque é o que eu acho que é um diferencial. Nós falamos muito em diferencial de produto, mas nós também temos que entender, o profissional ele também tem que ser diferencial, o profissional também tem que ter a firmeza para poder colocar isso e recomendar, né, de forma que o cliente, né, o produtor, o consultor, realmente ele tire as dúvidas que ele tem, né? Isso é muito importante. Então, acho que investir nessa capacitação, né? É uma geração de demanda mais técnica, eu acredito. Não que o químico não seja técnico, né? Mas tudo aquilo que você já trabalha há mais tempo ou tem um pouco mais de experiência, acaba ficando mais fácil, né? Acaba, né? Olha, então, e nós estamos falando num sistema integrado.
Nós não estamos falando de um sistema de produção orgânica aqui, embora possamos falar também, trazer os mesmos conceitos, mas nosso objetivo é falar da produção integrada, onde se utiliza químicos e biológicos. O Rodrigo trouxe aí no início da fala dele, quando ele falou do indosulfan, que os biológicos aí, você usou até, enfraquecem, né, facilitam até a contaminação com os químicos, a eficácia e tudo mais. Então, a integração é muito importante dentro desse contexto. Eu vejo que dentro das universidades as discussões começam a migrar um pouco mais para a integração também à medida que os biológicos aumentam, né? Mas pouco ainda se chega no campo. Voltando nessa questão da indústria, no papel da indústria, né? Em 2015 eu estive em Honduras, numa prestação de serviços lá, na Universidade de Zamorano. E lá eu conheci um pessoal que trabalhava com um programa que chama Aprender Fazendo, né? Aprender Fazendo. Então, o que acontecia? O produtor ia lá, né, dentro da universidade, depois com os extensionistas em Zamorano, né, a Universidade de Zamorano, América Central, e aprendiam as práticas, o uso dos biológicos, o posicionamento dos biológicos junto com os químicos. E aí, isso em 2015, em 2019, começa a surgir o MIP Experience, que a ideia era exatamente essa, né? Aprender fazendo. Esse ambiente de manejo integrado de pragas, ele também favorece a transferência do conhecimento, né? Ele favorece essa questão do... É um período de transição. Eu falei assim, não estamos trabalhando com orgânico, nós não vamos deixar por enquanto... Se pensando em áreas no Brasil, em grãos, até em FLV, se utiliza muito mais químico do que biológico. Então, tá bom, os químicos sozinhos não estão funcionando. Até funcionam, mas levam problema de resistência, a contaminação e tudo mais. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Então, entra um sistema intermediário, um sistema integrado, de produção integrada. Esse é um ambiente que pode ser explorado, porque o produtor ele começa... Antes de chegarmos nessa dependência única e exclusivamente do químico, né? Ele começa a trazer elementos aí que fortalecem os biológicos dentro das boas práticas. Como é que vocês veem essa história do MIP? Eu queria entrar na questão. Vamos lá, MIP, as boas práticas favorecem essa transferência do conhecimento, trazem o produtor mais para o jogo? Será que é um ambiente em que os biológicos podem começar a ter mais credibilidade? Bom, eu queria comentar, olha, a questão do MIP, ela é tão fundamental, tão importante, porque você associa todas as técnicas que você tem disponíveis, e nós sabemos o seguinte, né? Não existe uma única técnica, por melhor que ela seja, que vá ser possível fazer esse manejo. Vou te dar Marcelo, vou dar um exemplo aqui na mesa, eu creio que o Maurício, o Saulo podem também, mas veja bem, eu tenho os sistemas transgênicos com proteínas de BT, que está dentro do MIP. Em tese eu tenho 100% de certeza que aquelas lagartas, né, a gente fala larva por causa do estágio, né, que aquelas lagartas vão raspar, vão se intoxicar. Mas, repare, com o passar do tempo, a pressão de seleção, né, e às vezes não utilizar de alguma outra recomendação técnica, como um refúgio, por exemplo, né, e não se fez, né, e a pressão de seleção ali é altíssima, você selecionou as populações que simplesmente não morrem ali. Não tem mais como. Então, você vê hoje em diversas mídias, são muitas mídias hoje, aí você vê que a tecnologia está falhando, né? Eu preciso o quê? De complementar, preciso de outras táticas junto, preciso de produtos inseticidas, preciso de baculovírus, preciso de inseticida químico, preciso fazer o manejo funcionar, né? Então, assim, é por isso que o MIP e todas as técnicas é que precisa ser implementado junto, e não tem uma só que vai resolver o problema. Você acha que isso favorece, vocês acham que pode favorecer essa questão da transferência do conhecimento? Eu acredito que sim. O Rodrigo tocou no assunto do BT. Hoje a gente já tem gerações de BT dado a resistência. Então, eu acho que isso condiz muito com... Bom, é um biológico inserido dentro de uma planta, né? Não que aconteça com os biológicos aplicados com tanta velocidade, né? É um fator genético. Temos a questão de resistência adaptativa. Isso é um monte de outras coisas para a gente falar ali das plantas. Mas o produtor vê que ele
tem saída adotando o manejo e não deixando de usar o BT. Não deixando de usar a planta BT porque ela falhou aqui ou ali, ou o químico que falhou aqui ou ali. Ele vê uma coisa que é você usar a planta, mais esse químico, da maneira correta, mais um biológico que complemente um sistema de manejo, o ganho é muito maior. E isso tem acontecido. Isso eu acho que... Você acha que é mais fácil de visualizar? Eu acho. E transferir a eficiência, lá, o conhecimento, Eu acho. Às vezes, transformar o conhecimento em resultado. Mas o que eu falo assim, o conhecimento que ele aprende, às vezes ele aprende na dor. Ele perdeu, Sem ele dúvida. usa, aprende Sempre e assim. vê que funciona. O manejo integrado de pragas sempre teve aí há muitos anos, né? O professor Santin, que esteve aqui no podcast, Sim. foi um grande... Foi quem abriu as portas aqui do podcast, o primeiro, né? Em Olha só. maio de 2023. Pois é. E assim, eu acho que o biológico, no estado que ele está hoje, né, os biológicos, eu acho que é talvez o que faltava para se aplicar o MIP e colher os melhores resultados. Porque o manejo integrado de pragas, talvez sem essa oferta toda de biológicos que nós temos hoje no mercado, talvez não fosse possível para o produtor visualizar os ganhos e os benefícios de se utilizar um sistema desse de manejo. Então, assim, hoje eu acho que o manejo integrado de pragas, iniciativas como MIP Experience são a cereja do bolo, né, para que um manejo sustentável realmente seja aplicado, seja contabilizado, seja avaliado, né? Os resultados são evidentes, né? Podem ser medidos. Acho que isso é fundamental para convencer o produtor de que o caminho é esse. Uhum. E aí, Saulo, o que é importante, já puxando vocês para uma segunda discussão aqui, é a melhoria contínua. Né? Então, o que aconteceu? Vamos desenhar vamos caminhar novamente aqui, né? Primeiro, uma alternativa, produto biológico não existiam poucos, a dúvida do produtor, aí vieram os registros, a indústria começou a investir, ainda com baixa tecnologia. Hoje nós encontramos muitos produtos no mercado, mas produtos muito parecidos. Nós temos a Bovéria, Metarrhizium, Tricoderma, vários bacilos, muitos isolados semelhantes, mas talvez uma diferenciação aí em termos de formulação, né? Produtos que já estão entrando mais dentro do manejo, e aí tornando esse manejo convencional um manejo integrado, né? Um manejo integrado, né? Onde se coloca biológicos com químicos, ou seja, o cenário é completamente diferente. Pela nossa conversa aqui, a questão da transferência do conhecimento, da formação dos profissionais que dão suporte ao produtor no campo ainda tem que ser melhor trabalhada, né? Os técnicos têm que ter mais carga, mais informação, e eu acho que vivenciar o campo também é importante, né? Então, a experiência do campo, né, como eu trouxe lá de Zamorano, né, para os profissionais que estão trabalhando no campo, é importante, é fundamental. O MIP pode nos ajudar nisso, né? Porque aqueles profissionais que conhecem o controle químico e sabem das suas limitações hoje por conta de resistência e outros fatores começam a se abrir também, buscar alternativas para melhorar o seu desempenho como técnico. Melhorando seu desempenho como técnico, eles vão lá e vão, claro, suportar o produtor. Mas aí a gente começa a ver esse cenário que começa novamente, que no passado, não tanto tempo assim, era uma inovação, né? Uma inovação de ruptura, inclusive, do químico para o biológico, passa agora nós estamos num outro cenário, no cenário onde começa a aparecer vários produtos, ter um registro como insumo para a agricultura orgânica já não é tão mais difícil, o Ministério tem incentivado 500 produtos. O que é importante agora é pensar no aperfeiçoamento, na melhoria, formulações, isolados. Queria entrar nessa discussão com vocês do momento atual, né? Qual é o ponto de vista seus em termos de diferenciação? Aqui nós estamos trabalhando bastante com baculovírus, né, como um dos produtos para diferenciação. Mas o que tem que ser feito ainda? Quais são os grandes desafios de inovação para os biológicos? É formulação? São novos isolados, é um posicionamento que tem que ser melhorado, é tudo ao mesmo tempo agora, onde atacar primeiro, qual o primeiro passo?
Marcelo, eu acho que é o tudo junto e misturado, mas alguns pontos a gente pode levar muito em conta. Você falou bastante assim da inovação de uma formulação. Eu acho que a formulação hoje, nos produtos biológicos, talvez seja um passo muito importante voltado para um processo de aplicação para você ter compatibilidade de tanque, que hoje o produtor, né, e a gente aqui não é contra o químico, a gente acha que ele tem que ser feito de uma maneira racional e correta, e o manejo integrado vem para isso. O biológico ele precisa entrar muitas vezes nessa aplicação e o produtor tem que abrir mão do biológico, porque ele ainda não abre mão do químico para usar só o biológico, por uma questão de incompatibilidade na aplicação. E você não pode fugir, às vezes, daquele posicionamento por uma questão ou climática ou da data de aplicação, devido ao monitoramento. Então, eu acho que uma das coisas que a gente leva em conta hoje, como uma inovação, é os processos de formulação para melhorar as questões de compatibilidade. Perfeito. Os isolados também, porque cada isolado, apesar de você ter um bacilos, qualquer coisa, o que vai levar ele a se diferenciar é a cepa dele, é a estirpe desse fungo, a cepa dessa bactéria que vai dizer geneticamente se ela é melhor para uma coisa ou para outra e o quanto ela aguenta de pancada de um químico aqui ou ali. E a forma com que ele está na formulação. Então, eu acho que tem um conjunto de fatores, mas eu bato bastante na tecla que a formulação hoje, pensando nos biológicos para compatibilidade, é muito importante. Você acha que a mistura seria mistura de tanque, uma mistura de um produto? A mistura de tanque hoje é o mais fácil para o produtor, porque a gente tem inúmeros players no mercado, né? Então, é muito fácil ele escolher um desse e um daquele lado. Mas muito cuidado aí, né? Porque quando você trabalha com tricoderma, com fungo, claro, né? Isso aí é um ponto para tomar cuidado, portanto, também até na compatibilidade de fungos e fungicidas, né? Mas a mistura em formulação de químico e biológico com fungos e bactérias eu acho um pouco mais difícil. Talvez pelo shelf life e o contato direto. E os vírus, como é que são? Talvez os vírus sejam mais fáceis, né? O poliedro ele é uma cápsula fechada. Basicamente, o poliedro está lá para dar proteção para o que tem dentro, nada mais que isso, que vai ser liberado no intestino da lagarta. O vírus não é um ser vivo, até que se prove o contrário, ele é uma macromolécula. Então, ela não tem uma estrutura celular, né, onde os químicos poderiam atuar mais facilmente nessa questão de compatibilidade. Então, ele é um escudo. Tendo esse escudo, ele sofre ação do quê? Raio UV, atividade de água, que pode romper, e uma temperatura, algumas enzimas, mas temperaturas extremamente altas. A compatibilidade de vírus com produtos químicos ela é muito aceita. Dos biológicos é o mais compatível. Então, é o mais possível de você conseguir fazer um produto formulado de uma molécula química com um vírus. Acho isso plausível. Perfeito. Pegando o seu gancho, né? Eu acho que os biológicos hoje, eles não podem trazer dificuldades operacionais para o produtor, de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que a indústria tem que se preparar para isso, né? Em suas formulações, em doses, em posicionamento, porque aplicar um biológico, por mais que ele seja extremamente eficaz, que tenha um custo acessível, mas vai trazer uma dificuldade operacional para o produtor, isso é deletério, né? Então, eu acho que isso é uma grande peneira aí para os produtos, né? Olha, essa é uma barreira intransponível. É isso que prejudica. Com certeza. Né? E um ponto fundamental, né? Porque quando nós estamos falando de operação, né? E se a gente considerar os sistemas, né? Os sistemas grandes, a soja, né? A área de soja em torno nós estamos falando de soja Brasil, são quase 50 milhões de hectares, 49,1 para ser mais preciso. É isso aí.
inclusive com perspectiva de quase 180 milhões de toneladas esse ano, que estava vendo o dado da Conab aí, fantástico, né? E tomara que o clima estabilize agora bem aí. Mas, enfim, nós temos que considerar, e aí o Saulo traz um conceito absolutamente excelente. Para eu operar nesse sistema, né, você vê, eu preciso realmente de estar com uma formulação, de estar com um produto muito bem desenvolvido, moderno, porque ali são grandes máquinas, né, Marcelo? São operações que muitas vezes varam à madrugada. O produtor está aplicando e ele não tem. Às vezes eu preciso ir porque a chuva vai chegar, ou choveu e eu preciso entrar. A área está com índice de lagarta e tem outra praga junto. Então, assim, e se eu tiver que parar, não, esse produto em específico eu não posso porque eu tenho que aplicar às 5 da tarde. Cara, você para todo um processo gigante e aí você não consegue realmente participar desse mercado. Então, isso é importante, eu acho que e é o que a gente persegue, né, aqui. Eu acho que isso é fundamental para poder trazer, para poder participar, né, do mercado e crescer junto com ele, né, aproveitando todas essas oportunidades que estão acontecendo, seja aí, falo de soja, mas tem milho, você tem algodão, você tem todos esses sistemas, né, que precisam de que o produto seja versátil, vamos dizer assim. E a questão operacional, ela não vai só na aplicação, mas a gente pode citar a questão do armazenamento. Também. Armazenamento a frio, cadeia a frio. Então, isso tudo dificulta, não só o custo da indústria, o custo do produto para o produtor, mas o próprio armazenamento na fazenda para garantir eficácia. Isso Exato. É um complicador. São inovações necessárias para o mercado, exatamente, para que os produtores continuem ou aumente a sua adoção. Sem dúvida. É isso. Eu acho que assim, a inovação está bem clara, né? Eu acho que ela assim, a melhoria nós estamos vendo. Dia a dia, essa busca por melhoria de produtos. Então, está na formulação, né? Acho que em primeiro ponto aqui, você trouxe um ponto fundamental. Eu acho que está numa forma de viabilizar a integração, né? De buscar essa integração. O MIP é um dos ambientes para a integração, né? Então, nós estamos no caminho certo. Eu acho que esse é o ponto, né? Insistir, trabalhar bem, organizar as ações para poder entregar essas melhorias para o mercado. Então, isso é muito importante. Quero trazer agora aqui para a gente poder discutir um pouco, já quase no finalzinho do nosso episódio aqui, os benefícios, né, para a gente discutir um pouco a questão do MIP Experience, né? Eu acho que é essa nossa bandeira e um dos programas que a gente tem trabalhado. Eu vi a opinião de vocês, o que vocês estão, a visão em termos de como é que a gente empacota tudo isso que nós falamos até agora, ou seja, o crescimento do setor, a nossa participação de outros, né, dos produtos biológicos do mercado, a adoção do produtor, a experiência, né, o aprender fazendo, e agora aqui algo que que eu trago para a discussão também, né, o fim, né, onde nós queremos chegar com isso? Nós queremos chegar com um produtor que tem melhores resultados financeiros. Se esses melhores resultados financeiros eles vêm sem impactar o meio ambiente, ou seja, de uma forma sustentável. Sim. Quando a gente fala em melhores resultados financeiros, nós não estamos falando só em aumento de produtividade, nós estamos também falando de redução de perdas, que você colocou, redução de perdas. Aí nós falamos no Lean, né, no sistema Lean aplicado ao agro, e o MIP entrega isso. Então, melhoria lá para o produtor, melhores ganhos, sem afetar o meio ambiente. E sem afetar o meio ambiente, trazendo também questões aí que eram intangíveis do seu negócio, como a redução de emissão de gases do efeito estufa. Então, os biológicos dentro de tudo isso. E para nós consumidores, né, receber o alimento lá, um alimento seguro, com resíduo abaixo do permitido, isso também contribui. Além disso, como é que vocês enxergam? Nós falamos muito dessa questão do posicionamento, eu quero voltar no posicionamento dos biológicos, trazendo todos esses benefícios que foi dito aqui. Como é que a gente posiciona ainda mais, como é que a gente dá mais visibilidade ao programa? Marcelo, eu acho que o ponto de posicionamento, acho que uma coisa muito interessante é a gente olhar para o que pode ser adotado dentro de um programa, né, em relação a quais produtos, né? E aí nós vamos estar falando de químicos compatíveis, né, ou seletivos, né? Produtos biológicos que sejam compatíveis com os químicos também. E isso
esses estudos prévios que são feitos trazem uma bagagem para o produtor, né, para que ele possa aplicar, muito rica e com métricas, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para pensando em posicionamento, né? Agora, as questões que você colocou, Marcelo, eu não queria deixar de comentar, né? A questão de o que não era tangível agora passa a ser, certo, né? E essas métricas são importantíssimas para o produtor hoje, sem dúvida nenhuma. E aí a gente está falando em não somente conhecer o que acontece na lavoura dele, né? Principalmente através de monitoramento de vários pontos, não só pragas e doenças, mas vários outros pontos, mas também monitorar aquilo que não se tinha nem ferramenta antes, né, para fazer, né? Como, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, acho que isso tudo, como eu falei lá atrás, é uma grande cereja do bolo aí para o produtor. Eu acho que isso é um programa que traz essa bagagem toda aplicável para o produtor. Então, acho que seria isso. Olha, eu acho que o Saulo colocou muito bem, mas eu queria também, Marcelo, Maurício, fazer um adendo aí, algo que eu considero, que participei por algumas vezes, inclusive agora na última edição do MIP Day ali em Olambra, só um comentário que eu acho fantástico, que é você ter dentro do mesmo auditório, né? O auditório estava lotado, e você presenciar ali, cara, justamente o produtor rural ali, né? A indústria, né? E o varejo ali, né? Então, assim, é um ambiente que está, né? Tá todos os interessados estão ali podendo interagir, né? Teve inclusive alguns produtores falaram e muito bem, né? Deram alguns depoimentos ali que foi realmente do que acontece no dia a dia dentro da operação. Então, acho que, na verdade, é algo que é diferenciado, é um programa diferenciado. Fora isso, o nível dos consultores é altíssimo, né? E são consultores que realmente estão a campo todos os dias, né? A gente vê, né, alguns eu passei a conhecer depois de vir trabalhar aqui na Promip, a gente sabe do trabalho do pessoal, estão a campo ali, realmente de verdade, ao lado do produtor. Então, eu vejo que o ganho para quem pode, né, para quem pode estar participando, ou quem tem interesse em participar de um programa como o MIP Experience, eu entendo que ele só tem a ganhar, porque ele está dentro de um grupo, né, onde você consegue cercar, vamos dizer assim, de tudo aquilo que é necessário para os três, vamos dizer assim, para as três áreas envolvidas, né? Seja a produção, o varejo, a indústria, está junto, trabalhando, operando, discutindo, né? E, inclusive, com a possibilidade, né, Marcelo, acho que posso até falar aqui, porque foi comentado lá em Olambra, na reunião de Olambra, né? Com a possibilidade da expansão agora para os MIPs regionais, para outras culturas, e eu creio que vai ser um ganho muito grande aí para a agricultura em geral, né? Eu entendo que assim o MIP Experience, o MIP de uma maneira geral no Brasil, ele tem alcançado muito mais gente, com os grandes players abrindo as portas das próprias empresas para produção de biológicos também, né, dos químicos, entendendo que a adoção do MIP é muito importante. Mas o MIP Experience, ele não é só um selo para o produtor, ele não é só uma certificação para o produtor, é uma geração de valor muito grande por tudo isso que você falou. Todos esses cuidados, todas essas técnicas que ele utilizou de monitoramento eficiente, né? Hoje a gente tem empresas que monitoram em tempo real a tua lavoura. Isso é tecnologia na veia ali, inovação na veia no campo. Isso traz valor para o produtor. Quando ele faz a coisa correta, ele conta uma história daquele produto. Não é só um selo, não é só uma certificação. Eu acho que a palavra pro produtor hoje do MIP Experience é valor. É isso. Saulo? É isso? Exatamente. Eu acho que assim, eu fico muito feliz de ouvir vocês falando isso. Essa ideia mesmo, né? Essa construção. O MIP Experience é uma contrapartida da Promip, né? Nesse apoio ao produtor.
Nós somos uma empresa de controle biológico, né? Nós também somos uma empresa de pesquisa. Nós trabalhamos com pesquisa desde o início da empresa, numa época prestando serviço a outras empresas de biológicos, hoje 100% focada nos nossos biológicos, mas sem deixar o produtor de lado. Então, é uma contrapartida. O programa MIP Experience é essa contrapartida. Não somos certificadora. Então, isso é importante dizer. Desenvolvemos o programa, os protocolos, a certificação e o selo, que reconhece que é uma forma de se comunicar, de comunicar o produtor com o consumidor, no caso de FLV. E você tem razão, ano que vem nós vamos estar aí em diferentes regiões com o MIP Day. A ideia é um programa multicadeia, então vamos avançar para outras culturas também. Nosso principal ponto e o trabalho principal ele foi aqui em FLV com foco no alimento seguro, né, produzido e entregue ao varejo, né, no varejo para a gente, como consumidores, um alimento seguro e sustentável, mas acima de tudo sem resíduos. Então esse foi o nosso desafio. Nas grandes culturas, em soja, em milho, nós vamos trabalhar outros desafios. Né? Nós vamos trabalhar a questão de emissão de gases do efeito estufa, então trazendo isso como uma moeda para o produtor, novamente como uma contrapartida. Quem vai levar esses benefícios é o produtor e nada mais justo do que isso. E do nosso lado, nós queremos nos posicionar cada vez mais como uma empresa de controle biológico que insere os biológicos dentro das boas práticas agrícolas. E aí eu acho que a gente começa a pensar em inovação. Nós começamos a pensar e trazer para o mercado, além de novos produtos, um modelo completamente diferente, se trabalhar junto com o produtor, eu aprender fazendo, essa é a ideia. Então, agradecer vocês pela contribuição nesse episódio, né, do MIP Talks. Nós estamos quase encerrando a 3ª temporada, mas antes disso eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem está aqui nos acompanhando nesse episódio. Vai lá, Maurício. Bom, queria agradecer, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui com colegas de trabalho. Eu acho que é um tema muito relevante que a gente conversou aqui e a gente está aqui hoje, né, esteve aqui hoje para levar um bate-papo com um produtor de um tema que muitas vezes é interno nosso aqui dentro, que a gente conversa sobre isso no dia a dia de trabalho. E a gente só está expondo para as pessoas um ponto de vista que a gente tem no dia a dia, né? Então, perfeito. Queria agradecer. Muito bom. Obrigado. Marcelo, obrigado pelo convite, né? Eu acho que o que eu gostaria de deixar para o pessoal é que não deixem de acompanhar o MIP Experience nas plataformas, nas mídias, porque o programa todo é de altíssimo nível. Eu acho que isso é uma coisa tão valiosa que não pode deixar ser passado desapercebido, né? Então, assim, o papo aqui foi muito bom e eu acho que a gente trouxe bastante pontos de vistas aí de áreas diferentes, até o Maurício com a área da pesquisa, o Rodrigo com a área comercial, de anos antes de mim, né? Começar a atuar em biológico. Mas foi muito bom mesmo. Obrigado. Bom, eu também quero tomar a oportunidade para agradecer. Aí, Marcelo, obrigado por mais essa participação aqui e, sem dúvida alguma, ainda mais com os colegas aí, o Maurício, o Saulo, né? Bem como o Maurício falou, são assuntos que muitas vezes a gente está discutindo lá na fábrica, né? Algumas vezes, mas eu penso assim, eu queria só, para fechar, a gente está em dezembro, né? Nós estamos aí em plena negociação, aí muitas conversas nesse sentido, né? Existem alguns atrasos de programa, né? De programação, mas as coisas estão acontecendo, a gente tem lido as notícias. Temos boas notícias aí que as chuvas começam a se normalizar lá no Cerrado, isso é muito bom, né, para a soja, né? Esperamos que realmente possa se fazer uma grande safra aí que está se esperando, o produtor espera isso, as empresas estão todas trabalhando para isso, né? Queria lembrar também, e a gente sabe do cenário, né, Marcelo? Sabe que tem a questão da Selic, sabe que tem a questão de crédito, sabe tudo o que está acontecendo, né? As margens mais apertadas, mas lembrar sempre que nós estamos num país que é uma potência agrícola. O Brasil é uma potência agrícola, eu acho que programas
que nós estamos desenvolvendo aqui com o MIP Experience, os biológicos, o manejo integrado de pragas, o uso das associações químico-biológico, tem tudo para dar certo. O Brasil é uma potência agrícola. Eu estava vendo, Marcelo, você me permite mais um minutinho, estava ouvindo aí em algumas notícias, né? Você pega, por exemplo, no mundo, são 195, 196 países no mundo, né? De toda essa gama de países, né, você tem apenas em torno de 30, no máximo 35 países que são capazes de produzir o seu próprio alimento e exportar. O Brasil é um deles, e é um dos primeiros. Então, não tem como o Brasil, no agronegócio, não dar certo, né? O Brasil já deu certo e vai continuar dando certo. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem, né, de otimismo, para que a gente siga, que é o caminho. E eu diria que com os biológicos, com os programas todos que se desenvolvem, a gente está fazendo uma agricultura melhor e mais sustentável. Eu acho que isso também é muito importante, porque para as novas gerações, para os tomadores de decisão, que isso eu vi também aqui no estudo do Business Intelligence da Promip aqui, os tomadores de decisão das empresas hoje estão ficando mais jovens. Eles estão mais preocupados com a sustentabilidade, com o uso de produto mais seguro, com a melhoria da qualidade do solo e da água. Então, isso tudo, pensando, né, num sistema agrícola, né, pensando lá nos cerrados ou em outras regiões, né, eu tenho certeza que o nosso setor, né, o setor aqui da produção de biológicos, que está inserido dentro do agronegócio, eu penso que nós estamos trazendo um benefício muito grande para o Brasil como um todo. Muito bom, colocou a cereja do bolo, hein? Muito bom, Rodrigo. Muito bom. E é interessante dizer o seguinte, nós somos líderes, né, em termos de produção, exportação e também referência para o mundo todo hoje, com produtores e na adoção de biológicos. Exatamente. Mas se há menos de 20 anos atrás ninguém sabia o que fazer para aquele lado ir, seja com macro, microbiológicos, hoje o Brasil é líder e uma grande inspiração para o mundo, né, para muitos países. Isso é muito bom. Prazer enorme tê-los aqui, é um prazer trabalhar com cada um de vocês, estar dia a dia trocando, construindo juntos. Eu agradeço muito, não só pelo episódio, mas por tudo que a gente tem feito juntos aqui na Promip. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês também que nos acompanharem em mais um episódio do podcast MIP Talks. Convido-os que visitem, revisitem os episódios que estão disponíveis lá nas nossas plataformas digitais, em todos os streamings, Spotify, no YouTube. No YouTube você pode nos assistir lá, então, YouTube, visite as nossas plataformas digitais e até a próxima. Você ouviu o MIP Talks, o podcast do MIP Experience, um programa da Promip que conecta o agro por meio da sustentabilidade, inovação e boas práticas. Siga o MIP Talks nas plataformas de áudio e no YouTube. Até o próximo episódio.